Sejam todos bem-vindos, nossos alunos do Brasil inteiro. Pessoal, uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe alguém normal? Não. Existe esse conceito, alguém normal? Muito relativo, muito bom. Como você chama? Abrão. Abrão falou a resposta certa em poucos segundos. Normal é relativo. O que é normal para você é mexigna para o outro. Sabe o que é mexigna? Mexigna é uma palavra em Yiddish que quer dizer maluco, louco. O que é normal para você é maluco para o outro. O que é normal para o outro é maluco para você. A gente sabe que grandes gênios da história tinham seus desvios. Vocês sabem disso? Todo gênio é um pouco maluquinho. Porque senão o cara não seria gênio. O difícil é você transformar a sua loucura em genialidade. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Que o mundo não é dos normais, pessoal. Sinto lhe informar. E Bianca, sabe quem que é normal? Só tem uma pessoa que é normal. Aquela que você não conhece muito bem. Qualquer pessoa que você vai conhecer bem, você vai conseguir... obrigado. Senão vai, obrigado. Qualquer pessoa que você vai conhecer bem, você vai chegar na conclusão que o cara é meio maluco. Então a gente tem que saber lidar com a nossa loucura. E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Muitas vezes tem pessoas que elas até conseguem se fingir de normais dentro das regras da sociedade. Então talvez o louco é aquele que não consegue se fingir muito bem e ele assume a sua loucura. Mas não tem dúvida que não existe nada tão humano quanto as nossas loucuras. Por quê? Vou tentar explicar para vocês um pouquinho. Hoje a psicologia descobriu que não existe mais esse negócio. É louco ou é normal? Tem uns 250 e poucos tipos de transtornos. Eu duvido você pegar a lista lá e não se encaixar em nenhum. Eu duvido alguém não se encaixar em nenhum. Algum transtorno você vai ter. Por quê? Porque transtorno é normal da psique humana. Vamos dar um pequeno exemplo. Existe uma coisa que se chama transtorno bipolar. O que quer dizer transtorno bipolar? A pessoa às vezes está muito depressiva e às vezes está em êxtase. Agora, vamos falar entre nós aqui falando. Quem não tem aqui transtorno bipolar? Não tem um dia que você acorda, está super animado, depois de meia hora você está meio deprê, aí você fica, exatamente, depois você fica um pouco mais animado. Ou seja, é normal o ser humano ter mudanças de humor, é normal. Tem algumas pessoas que têm mais, como as mulheres, e tem pessoas, tô brincando, e tem pessoas, sem machismo aqui, sem machismo. Nós dois somos machistas. Politicamente incorreto. E tem pessoas que são mais normaisinhas, quer dizer, ela tem menos. Agora, o que significa um transtorno psicológico? Quando a montanha-russa daquela pessoa é exagerada, então ele vai ter que fazer um tratamento, porque ele não está conseguindo lidar bem com a realidade. Mas é claro que qualquer pessoa normal tem um certo mudança de humor. Quem não tem nenhuma mudança de humor, ele que está com problema. Ele virou um robô, ele virou um computador. Por isso eu já diria um famoso mestre indiano, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu não vou entrar tanto na polêmica em relação a ele. Que foi? Deixa ela tá certa. Ela tá vivendo. Eu não lembro quem é esse cara. Eu sei quem que é, mas eu não vou falar agora. O famoso guru indiano falou o seguinte, pessoal. Uma mente que não fica louca de vez em quando, não é uma mente saudável. Eu gostei muito dessa frase. Por quê? Porque aquela pessoa que, eu sou racional o tempo inteiro, eu nem preciso fazer um lechaim. Eu sou tão normal. Beleza, então praticamente você não está vivo. Sabe por quê? Porque a vida não é racional. Como você consegue ser tão racional numa vida? A vida muda de humor o tempo inteiro. Já perceberam isso aqui? Você planeja, o negócio dá errado. Aí você não planeja, dá certo. Aí quando você está bem, dá errado. Aí quando você está mal, dá certo. Você acha que existe regrinha? Então uma pessoa que ela é extremamente quadrada, de duas uma. Ou que ele está olhando as coisas de uma forma ilusória, ele está vivendo uma fantasia que ele começa a achar que ele está vendo o que ele está vendo, na verdade não é aquilo que está acontecendo. Ou que ele está se reprimindo tanto que ele começa a aceitar as coisas sem emoção nenhuma. Tem pessoas que elas anestesiaram suas emoções. Aí sim, elas conseguem viver totalmente zen. Falavam sobre as pessoas da Inglaterra, não sei quem aqui já morou na Inglaterra, que eles têm uma natureza um pouco fria, né? Um pouco fria. É famoso que os ingleses são mais frios. Aí uma pessoa que morava na Bahia, ela falou, acho que eu vou me mudar para a Inglaterra um pouco antes de morrer, para a transferência ser um pouco mais fácil. Ele falou, quer dizer, tem gente que vive morto, sabe? Tem gente que está vivo, mas o cara já está
meio anestesiado. Então hoje eu queria ver com vocês que a gente não pode negar a nossa loucura. A gente tem que aceitar a nossa loucura, mas de uma forma positiva. Vamos dar alguns exemplos da Torá em relação a isso. Nós sabemos que a palavra louco, ela aparece na Torá algumas vezes no Tanakh, e vocês não vão acreditar. Quem é chamado de louco na Torá? Vocês sabem quem? Os profetas. Davi. Os profetas, Davi, por exemplo, o profeta é chamado de Meshugá, sabia? Não sei como. Exatamente. Por que o Meshugá é chamado de profeta, o profeta Meshugá? Porque a maioria dos profetas, tirando Moshe Rabbeinu, quando eles recebiam a profecia, eles entravam em transe. Eles não estavam uma pessoa normal. Eles não estavam assim, falando com Deus de uma forma normal. Isso foi só Moshe Rabbeinu. Todos os outros profetas, eles começavam a rolar no chão. De acordo com algumas opiniões, eles tiravam as roupas, porque eles entravam numa situação para conseguir falar com Deus completamente fora de si. Tem gente que fala que era roupa física, tem gente que fala que eram as roupas da mente. Mas ele precisava ficar completamente fora de si para conseguir receber uma profecia. Então muitas vezes a gente zoa dos loucos, mas talvez o louco é um certo profeta. De acordo com a Gemara, as crianças e os loucos, eles falam uma certa profecia, justamente pela pureza deles, sabe? Eles vão lá e te falam a verdade na cara. Ouve a mensagem deles, que normalmente tem alguma coisa verdadeira, tem alguma coisa que os normais não têm coragem de falar. Vamos ver quem é normal aqui, certo? Os profetas são chamados de Meshugá. Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês, vamos ser sinceros com nós mesmos. Vocês já perceberam quanto que o judaísmo é louco? A gente está super acostumado, certo? Às vezes, por exemplo, eu saio do banheiro, aí tem que fazer uma bênção. Aí eu sou orientador judaico numa escola. Aí eu saio do banheiro e começo a fazer a bênção, né? Andando lá pelo... Aí tem gente que vem e começa a me cumprimentar e o orientador judaico está falando sozinho no corredor. Sério, eu tô lá... Não parece maluco? Eu tô falando sozinho. Com quem eu tô falando? Ou antes de Yom Kippur a gente roda uma galinha na cabeça. Depois do Sukkot a gente balança umas plantas. Uma vez eu fui no INSPER da aula, tinha um grupo de judeus, não eram religiosos, e eles tinham um time de futebol, então o shiur teve que ser do lado da quadra de futebol, que estava tendo campeonato. De repente a gente começa a tocar um chifre. Sabe, pega o shofar, era o mês de Elul, a gente começa a tocar um chifre. O pessoal falou, a gente achou que vocês eram normais. Mas eu não sou. O que está acontecendo? Ou seja, um judeu é normal ou anormal? A gente faz um monte de costumes que a gente está acostumado desde que a gente nasceu, mas imagina alguém de fora olhando. Já viu como que é uma cozinha kasher? Tocou o leite na carne, caiu, não caiu, levou, guarda lá, não, não pode lavar nessa pia, não pode lavar naquela pia. A gente tem um monte de costumes. Graças a Deus, o judaísmo permite a gente colocar toda a nossa loucura como se fosse uma coisa anormal. Certo? Quer dizer, o que é normal? É isso que eu estou querendo perguntar. O que é normal e o que é anormal? Para entender isso, pessoal, vamos fazer um lechaim. Eu quero trazer para vocês o seguinte conceito. Hoje em dia, de acordo com a psicologia, não sei se vocês sabem, não existe o conceito de normal. Não existe você poder afirmar aquela pessoa é normal. Bem-vindo, Léo. Faz tempo que vocês não veem. Bem-vinda. Quem quer dizer alguém normal? Então, hoje em dia, você sabe o seguinte. Tem a maioria das pessoas que estão num certo padrão. 95% das pessoas estão num certo padrão, digamos assim. Se uma pessoa, ela cai um pouco para a direita ou para a esquerda, exageradamente, a ponto que ela não consegue se adaptar à sociedade, ele é considerado um louco. Mas quem somos, entendeu? Quer dizer, é um louco relativo. Perante a maioria, ele é considerado um louco. Hoje eu queria ver com vocês, pela Torá, pela Kabbalah, o conceito de normalidade e de loucura. Você sabe que o Rambam, eu vou falar alguns conceitos rápidos, mas quem captar, captou. O Rambam, ele fala que uma pessoa saudável, ela sempre anda pelo caminho do meio. Ele não é nem exagerado para a direita, nem exagerado para a esquerda. Por exemplo, uma pessoa não deve ser nem pão duro demais, e nem gastar todo o seu dinheiro. Tem que saber ser equilibrado. Uma pessoa não deve ser nem bobo alegre, ficar rindo o dia inteiro, mas nem sério demais. Ele tem que ter um humor leve, igual Woody Allen, vamos dizer assim. Humor. Uma pessoa não deve ser nem extremamente... O que mais? Me dão exemplos. Extrovertido, nem tão introvertido. Fala. Nem muito estressado, nem muito calmo. Muito bom, nem muito estressado, mas nem calmo demais, como se não tem que fazer nada na vida. Quer dizer, o Rambam diz que a pessoa sempre deve buscar o caminho do meio em todas as suas midot, em todas as suas características. Quando você estuda na Hassidut, o livro do Tânia, ele fala uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas não foram criadas para serem do bem. Hoje em dia está super na moda falar, somos do bem.
Coca-Cola, somos todos do bem. Como somos todos do bem? Alguém aqui é só do bem? Pode falar, se alguém quiser, talvez temos um tzadik oculto. Eu acho que qualquer pessoa normal é do bem e do mal. Isso é um grande erro que hoje em dia fazem na educação. Ficam falando para a criança desde o pequenininho, somos do bem, você é do bem. Aí o menino começa a ser 10, 11, 12 anos, ele começa a perceber que ele é meio do mal. É meio do capeta. Exatamente. Aí ele começa a achar que alguma coisa está estranha. Certo? O cara tá... O que é isso aqui? Então ele começa a ficar um pouco confuso. É muito perigoso isso, porque a criança ela começa a achar que a expectativa que tem sobre ela não é uma coisa real. Ninguém é anjinho. Todo mundo sente inveja, todo mundo tem ciúmes, todo mundo às vezes tem raiva. A pergunta é o que você vai fazer com isso? O Tânia fala uma coisa muito importante. O ser humano não foi criado para ser um tzadik. Pouquíssimos são tzadikim. Sabe o que é tzadik? De acordo com o Tânia? Uma pessoa iluminada, que não tem etzerará, não tem mau instinto, ou seja, ele é totalmente transparente para Deus, ele não tem uma emoção negativa, não tem um pensamento negativo. Deus mandou ele no mundo para iluminar a vida de outras pessoas. É como se fosse um milagre. Ele não é normal. Não é normal ser tzadik. O normal é que você tem o lado negativo e você luta a vida inteira com esse lado negativo. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Aí você vai levantar e vai lutar de novo. Aí você pergunta, mas Deus, o que você quer de mim? Sabe o que Deus quer? A luta. Deus quer que você esteja na luta. É difícil para o ser humano aceitar que Deus gosta da luta em si, da mistura do bem e do mal. Todos nós somos uma mistura do bem e do mal. Isso se chama em hebraico Benoni. Isso é super importante, sabe por quê? Eu vou trazer uma coisa muito real. Eu vou falar uma coisa do mundo religioso, mas tem muitos exemplos do mundo não religioso também. Você vai na escola, você começa a aprender na yeshiva, na escola, tem que ser isso, tem que ser aquilo, certo? Pessoal, a Nekuda é a seguinte, estão ouvindo a Nekuda? Um cara começa a estudar desde pequeno. Moshe Rabbeinu era perfeito. E Avraham Avinu era perfeito. E Rabi Akiva era perfeito. Aí a criança está lá estudando. A natureza é que você quer imitar. Aí quando a pessoa começa a perceber que ele não consegue estar no nível dessas pessoas tão iluminadas, 3 coisas podem acontecer. Ou a pessoa fica um pouco depressiva, certo? Porque ela tenta e fala, esse negócio, essa religião não foi criada para mim, porque eu nunca vou chegar lá. Tem pessoas que eu conheço que começam a ficar sarcásticas, elas ficam irônicas, porque assim, por um lado elas se mantêm na religião, mas por outro lado elas não acreditam muito. Então elas vão lá na sinagoga, eu fico falando, tudo zoeira, começa a levar, sabe aquele rir para não chorar? Ele tem tantas dúvidas, mas não permitiram ele fazer as dúvidas dele, então ele começa a meio que ironizar tudo, mas lá no fundo ele não está acreditando. E tem pessoas que é mais grave ainda, o que acontece? Não é culpa deles, mas eles começam a fingir que eles são aquilo. Porque assim, a expectativa é tão grande, igual eu falei, a mãe fala, você é bonzinho, filho, você é bom, você é bom, você é bom. Então Deus nos livre mostrar que eu tenho um lado mal para minha mamãe, certo? Ela vai ficar decepcionada. Então você começa a fingir para você mesmo que você é do bem. E a pessoa ela começa a viver uma ilusão. Aí quando ela tem pensamentos ruins ou ácidos, ela começa a mascarar. Ela começa a falar para si mesmo, não, aqui eu agi ruim porque aquelas pessoas me sacanearam, foi culpa deles, foi porque foi isso. Aí começa com desculpas. Vou contar uma história para vocês. Tinha um grande Hassid do Alter Rebbe, que se chamava Reb Shmuel Munkes. Ele era uma pessoa muito esperta, especial, e ele era muito engraçado também. Ele era um Hassid piadista. Uma vez chegou na cidade, antes de Rosh Hashanah, um grande rabino para dar bronca no pessoal, para fazerem tchuvá, para se arrependerem antes do julgamento. Quem precisar ir, podem, se vocês querem comer, podem, mas de boa mesmo. E aí, eles começaram a ir na sinagoga, todo mundo para ouvir aquele Magid, e o rabino chegou na sinagoga e começou a dar um pau em todo mundo. Começou a falar, vocês são pecadores, está chegando o Rosh Hashanah, todo mundo vai ser julgado, façam tchuvá, nanana. Tá bom. Aí, chegou o Reb Shmuel Munkes, ele não gostou que esse rabino pegou pesado com a comunidade, porque as pessoas eram pessoas simples, que não tinham estudado muito e estavam sensibilizados. Ele foi no hotel desse grão rabino, chegou do lado da cama dele, no meio da noite, o Zika vai gostar dessa história. Pegou, você vai estar, até eu contar a história, você está quieto. Ele pegou, esse é sincero, Lehaim. Ele pegou um facão, colocou no pescoço do rabino, o rabino acordou, mas você acorda com uma faca no teu pescoço. O rabino falou, tá louco, assassino! Daí ele falou, não, calma, rabino, eu sou um Hassid. Ele falou, você tá louco, você vai me matar? O grão rabino.
Falou, sim. Sabe por quê? Existe um costume judaico de rezar no túmulo de um tzadik, de um justo, de um homem iluminado, na véspera de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico. Então... E na nossa cidade, eu falei que você vai acordar, e na nossa cidade não tem nenhum tzadik. Na nossa cidade não tem nenhum justo. Meu Deus. Eu resolvi que eu vou te matar, já que você é um tzadik, e a gente vai ter um túmulo bom para rezar aqui na véspera. É bacana. Você tá maluco, você gostou da ideia? Falou, você tá maluco, eu nunca vi uma ideia dessa, você tá louco, você vai matar um Yehudi, você vai matar uma pessoa. Falou, não quero saber, já está decidido, eu vou te matar e teremos um túmulo para rezar. Aí o cara ficou desesperado, na hora que ele estava quase morrendo, ele falou, não, eu vou te falar, eu não sou tão tzadik assim, eu não sou. De vez em quando eu penso umas bobagens, eu penso umas coisas ruins. Daí o Shmuel Munk resolveu, você pensa umas coisas ruins? Isso não é nada. Para o nível da nossa cidade, você está muito bem. Pra gente você é um tzadik, pra gente você é um iluminado. Um abraço. Um abraço, vou te matar. Quando eu estava quase matando, o rabino falou, não, calma. De vez em quando, eu também eu falo umas palavras feias, eu falo um lachonará, eu falo mal dos outros. Não, rabino, pro nível da nossa cidade você tá super bem. Você não sabe o que a gente apronta aqui. Pra gente você é um tzadik. Um abraço e tchau. Faz chamar Israel aqui que você vai morrer. O rabino falou, calma. De vez em quando, eu faço uns pecadinhos também. Resumindo a história, o rabino foi se confessando lá, morrendo de medo, para não falar outra coisa. E o Shmuel Munkes virou para ele, você faz tudo isso e vem aqui envergonhar todo mundo aqui da sinagoga, dando... Levanta e vai embora que não queremos você aqui na nossa cidade. E o rabino pegou, fez a mala e foi embora. Mas o que é o negócio? O que é o negócio que eu quero contar a história? Muitas vezes a pessoa, não é para enganar os outros, ela começa a se enganar. Muitas vezes a pessoa ela começa a querer ser um tzadik, eu quero. E você começa a entrar numa ilusão que você é um anjinho aqui na terra, mas Deus não pediu para ninguém ser anjinho aqui na terra, porque não dá. O que Deus quer da gente? Veio o Alter Rebbe, escreveu o Tânia, ele falou o seguinte, as 3 opções são ruins, ficar depressivo é ruim, ficar sarcástico é muito ruim, e ficar fingido é pior ainda. Sabe qual que é a solução, pessoal? A solução é Lechaim, vamos fazer um Lechaim. É a mais simples e a mais difícil de todas. Aceita a realidade. Eu falei um pouco sobre isso semana passada. Aceita a realidade. Você é uma mistura de bem e mal. Tudo que você faz é uma mistura de bem e mal. Já perceberam? Por exemplo, mesmo quando você faz uma coisa boa, tem um pouquinho de mentira misturado. Você tem algum interesse. Normal. Eu ajudei o próximo. Eu pensei, eu quero ganhar um pontinho com Deus, vai. Eu quero que um dia alguém me retribua. Normal, relax. Você é um ser humano. É assim mesmo. Não, eu quero pureza total. Aí a pessoa fica procurando algum caminho absoluto que todo mundo é bom e ninguém erra, ninguém peca. Coitado de quem achou esse caminho, sabe por quê? Porque ele vai se decepcionar muito daqui a pouco. Porque daqui a um pouco, vai passar um tempo, ele vai falar, esses rabinos aqui não são tão tzadikim igual eu vou para outra sinagoga. Beleza, você pode passar a vida inteira mudando de sinagoga, mudando de guru para guru, de autoajuda para autoajuda. Sabe por quê? Porque Hashem criou o mundo com imperfeições, com problemas. Isso, esse é o caminho do meio. O caminho do meio não é um caminho só do bem. É o caminho que, apesar da gente ser uma mistura, a gente se esforça para fazer o bem. Outro exemplo. Só mais um exemplo eu vou trazer. De acordo com a Kabbalah, as 10 sefirot, que são os 10 poderes que Hashem tem, eles se dividem em 3 colunas. Coluna da direita, da esquerda e do meio. Ou seja, tudo tem um certo equilíbrio, certo? Por exemplo, você tem bondade na direita, Chesed, você tem severidade na esquerda, Gevurah, e você tem a mistura dos dois. Uma pessoa equilibrada que consegue misturar bondade com severidade, ele é Tiferet, a gente chama. Tiferet quer dizer a beleza, ele é a mistura dos dois. Agora eu pergunto para vocês, se Tiferet é o mais bonito, porque ele mistura os dois, por que eu preciso ter 3? Direita, esquerda e meio. Vamos ver quem sabe a resposta. Se o Tiferet é a mistura de direita com esquerda, aparentemente ele é a perfeição, por que Deus fez que tem coluna da direita, tem coluna da esquerda e tem coluna do meio? Porque ele quer a mistura. A perfeição só Faz só a mistura. Faz só a mistura. A perfeição só existe se tem os dois.
Mas o Tiferet não é os dois? Por exemplo, não. A quinta resposta de todo o shiur. A perfeição é A gente não vai estar sempre no meio, a ideia é você poder lutar entre os dois para atingir o meio. a perfeição. Não, mas Deus deveria fazer só a mistura. Por que ele faz os dois separados também? Tem um ferro entortado completamente para a direita. Certo, E você quer deixar ele no meio. certo. Para isso, você tem que pegar esse ferro e entortar completamente para a esquerda para que ele fique no meio. Como diz o Maimônides, por exemplo. Ele fala isso aqui em relação a andar no caminho do meio. Vocês da minha direita estão andando no caminho. Ou seja, agora eu vou falar uma coisa muito mais simples. A gente não percebe que o equilíbrio não é o morno. Muita gente acha que ser uma pessoa equilibrada é eu vou ser tudo mais ou menos. Eu não sou muito religioso, mas não sou muito laico. Eu não sou muito da direita, mas não sou muito da esquerda. Quando o cara fica tentando achar esse caminho, sabe o que ele vira? Um Zé Ninguém. Ele é um cara, ele é um nada. Ele é tão sem opinião, tão sem características, você quer ser tudo. Não é isso. Isso que a Kabbalah fala. Tiferet, para você ser caminho do meio, você tem que ser uma mistura dos dois extremos. Não é que você não é extremista, não. Você é extremista dos dois lados. Presta bem atenção. A sua normalidade é sempre de acordo com a sua loucura. O que é loucura? A loucura no judaísmo é o desvio para a direita ou para a esquerda. Graças a Deus, porque a gente vive, nós não somos computadores. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vou levantar aqui para vocês. Vocês já viram aquele filme que o cara quer passar o Twin Towers? Ele quer passar lá no World Trade Center, ele quer passar de um prédio para o outro. Quer um Lehaim? O Doer quer um Lehaim. Ah, obrigado. O cara quer passar... Não. Vocês são... Tem menor de idade aqui. Lehaim, galera, para vocês entenderem isso aqui. Já estou terminando. Presta bem atenção. O cara queria passar de um prédio para o outro, certo? Já viram como eles fazem? Numa corda. Ou num pau bem fino. O cara vai lá. Eu até sei. E ele segura aquela vara. Já viram isso aqui? Eu já vi. Alguém já se perguntou por que precisa segurar? Tem equilíbrio. Pois daí, você não pode ter equilíbrio sem segurar a vara? Inclusive esse cara que tá falando do que quer passar por todo o ele tá no Guinness Book com o award, então chama pra ele. Very good. Agora eu quero saber como que o cara faz. Presta atenção que eu vou falar agora. O cara equilibra... Hã? Inverso do lado que ele tá caindo. Inverso do lado que ele tá caindo, ele equilibra. Muito bom. O equilíbrio no nosso mundo não é o cara andar... Se fosse um computador, um robô não precisava da vara. O cara vai lá, se programa, ele vai. Um ser humano normal, o equilíbrio, ele vem através dos dois polos. Você tem que ter dois polos para poder ter um equilíbrio, certo? O cara pega os dois polos. Você precisa, para achar o equilíbrio, conhecer a tua loucura. Você precisa conhecer os dois lados. Ou seja, começa a cair para a direita, certo? Como ele falou, você puxa para a esquerda. Começa para a esquerda, você puxa para a direita. Então, quem é uma pessoa equilibrada na vida? Não aquela pessoa super programada que ele fala... A partir de agora eu achei o caminho da verdade, eu sou super correto e certinho. Meu, a vida é uma corda bamba. A vida vai te jogar para cá, vai te jogar para lá. A pessoa equilibrada é a pessoa que ela conhece bem os dois lados e por isso que ela consegue se equilibrar. E não porque ele é certinho e ele não olha para o lado. Trazendo para a nossa vida. Tem muitas pessoas, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um filho. Ele fala, eu quero muito que meu filho seja saudável, eu quero que ele seja normal. Mas o normal do teu filho não é igual ao teu normal. O normal de cada um é diferente. O normal é o caminho do meio de acordo com a loucura de cada um. O que quer dizer a loucura de cada um? Vamos dizer que eu tenho um ótimo potencial. Esse meu potencial, ele pode ser super positivo, mas ele pode ser super destrutivo. Normalmente o mesmo potencial que é positivo, ele é destrutivo. Por exemplo, eu sou um cara super questionador. Uau, incrível, mas o meu questionamento pode me destruir. Depende de como eu vou usar. Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos educadores? Ajudar a pessoa a usar a loucura dele para o bem. E não reprimir a loucura dele. Falar, não, filho, você vai ser igual ao papai e a mamãe. Mas o filho não é igual ao papai e a mamãe. Então, alguma hora vai explodir. Alguma hora, ou o filho vai ficar triste. Então, não adianta você querer que o outro usa um dom que você gostaria que ele tivesse, mas ele não tem, ou você não deixa ele usar. Então, é super importante, terminando e finalizando a nossa aula, perceber o seguinte, graças a Deus, somos um pouco loucos, certo? E alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a loucura é a nossa criatividade, são os nossos insights, é a nossa maneira única de enxergar a vida. E na verdade todo mundo é louco, por quê? Porque cada um é diferente do outro, então para mim você é um louco, isso que é o legal, que cada um com a sua loucura, agora como fazer a loucura ser uma coisa saudável? Para a loucura, pessoal, para a loucura ser uma coisa saudável, finalizando, a gente precisa conseguir uma coisa muito importante.
A gente precisa fazer ela ser real e construtiva. Se a minha loucura ela fica só na minha cabeça e eu não posso expressar ela de uma forma kasher, de uma forma boa, ela vai virar destrutiva. E é isso que normalmente acontece. Imagina se o Mozart não tivesse um piano em casa. O que ia acontecer? Acho que ele virava um psicopata. Eu estou falando sério, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Uma pessoa que tem um dom incrível e ele não tem um instrumento, não vai ser saudável. Não vai ser saudável. Graças a Deus que tinha um piano em casa. Então fala, graças a Deus que teve Mozart, graças a Deus que tinha piano, que o pai dele comprou para ele um piano. Porque senão, arte... A arte é a prova da própria loucura. Com certeza. Mas, por exemplo, escrever livros, mas cada um, mesmo pessoas que não são tão poéticas, cada um no seu jeito. Mas a pessoa que não vai receber as ferramentas para ela poder expressar a sua loucura de uma forma positiva, infelizmente acaba virando para o outro lado. Então eu acho que é super importante a gente perceber no mundo de hoje que a gente tem que ser loucos normais. Loucura kedusha, o Rebbe fala. Shtuz de kedusha. Quer dizer o seguinte, a gente conseguiu usar a loucura de uma forma positiva. Falando em palavras práticas, não adianta a pessoa ter uma vida que não é... Eu quero falar uma coisa super importante, que não é equilibrada. O que quer dizer não é equilibrada? Por exemplo, eu quero virar muito religioso, porque eu acredito natural. Very good. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela não era religiosa, e de um dia para o outro ele vira ultra-ortodoxo, alguma coisa errada tem. Não é normal. Não é normal. Não, mas Rabino, você está falando então para o cara não cumprir o judaísmo? Eu não estou falando para ele não cumprir o judaísmo. Eu estou falando que ele não está fazendo de uma forma normal. É uma fuga. Normalmente é uma fuga. Por que de repente você vira um anjo? Até hoje você não faz nada. Agora você come caixa. Go slowly. Vai devagar. Quando a coisa é verdadeira, não tem pressa. Deus quer, agora estou falando minha opinião, baseada em Hassidut, baseada em muitas coisas, Deus quer pessoas saudáveis. Deus não quer um maluco extraterrestre que cumpre toda a religião para ganhar o mundo vindouro. Você está fugindo do quê? Hashem não é verdade? O mundo não é verdade? Sabe quanta kedushá tem nesse mundo? Vai devagar. De que você está com medo? Então, às vezes, é mais importante uma pessoa começar devagar. Lógico que no final ele quer chegar em tudo. Mas uma coisa que é verdadeira, um pouquinho também é bom. Agora, quando a pessoa fala tudo ou nada, não é judaísmo, é ideologia. É ideologia. Quando é tudo ou nada? Quando é uma ideologia, ou que você acredita ou que você não acredita. Judaísmo não é assim. Judaísmo é fato. Judaísmo é verdade. Eu quero terminar com um pequeno exemplo. Vamos dizer, por exemplo, que, Deus nos livre, sei lá, os pais se separaram, tem que dividir a guarda dos filhos, aí a justiça falou para o pai, pai, você só vai poder ficar um dia por semana com os filhos. Aí o pai vem e fala, ah não, ou tudo ou nada. Se não vai ficar só comigo, eu não quero ver. Não é normal, certo? Por quê? Porque é teu filho. Lógico que você preferia 100% do teu filho. Mas se dá 1% também é bom. Imagina que alguém vai chegar para você e vai falar assim, ó, você não vai poder comer muita comida aqui porque você está na prisão. Mas um dia por semana a gente vai te dar. Pelo menos um dia por semana. Ninguém vai falar, não, tudo ou nada. Por quê? Porque é bom. Se a coisa é real, um pouquinho também é bom. Tá entendendo? O judaísmo é real. O judaísmo não é uma filosofia, não é ideologia. O judaísmo é Deus. Já que a coisa é real, não precisa pegar tudo de uma vez. Porque num pedacinho da essência tem toda a essência. Uma coisa essencial, ela é indivisível. Ela está toda lá. Se eu começo a colocar tefilim, eu conheci uma pessoa que ele não era nada religioso. Mas ele começou a colocar tefilim, os filactérios todos os dias na hora de rezar. Ele colocava 5 minutos. Mas sabe como que ele colocava? Ai de você se você conversa com ele enquanto ele está colocando tefilim. Ele colocava. Ele se conectava de um jeito que eu olhei para ele e falei, quem dera que eu, estudando Torá 10 horas por dia, sentisse um pouco do que ele está sentindo. Por quê? Porque os 5 minutos que ele deu para Hashem, era de Hashem. Ele se conectou. Então, às vezes a pessoa ela começa a fazer as coisas de uma forma muito mecânica, quero fazer tudo. Por que você quer fazer tudo? Cadê você na história? Se não tem você na história, não está normal. Então, o que eu quero terminar falando um conselho? Estou falando para mim mesmo, mas quem quiser pegar, pega para ele. Temos que tornar o judaísmo cada vez mais uma coisa saudável, uma coisa real para você. Você tem que se conhecer. Conhece como você funciona, teus desvios mentais, tua natureza. Vê como que... Não estou falando para modificar nada do judaísmo. O judaísmo é um só. Mas você adapta ele de acordo com a tua natureza. Por exemplo, tem pessoas que o cara não consegue sentar o bumbum 3 horas na sinagoga e rezar. E aí ele fica lá sentado 3 horas, ele começa a ficar com raiva de Deus.
Será que eu preciso pegar uma pessoa que não está acostumada e botar o cara 3 horas sentado lá para o cara ficar revoltado? Talvez não. Deixa o cara ficar 15 minutos, mas rezar gostoso. Depois ele vai jogar futebol lá fora. Estou dando um pequeno exemplo. Tem pessoas que falam, eu quero cumprir Shabat inteiro, mas eu quero ir para a praia. Ele pode fazer um Shabat na praia. Muito bom. Ah, mas o meu rabino falou que eu não posso perder a leitura da Torá. Talvez para você ainda você não está no nível de curtir tanto a leitura da Torá. Talvez você precise de um Shabat na baleia. Você precisa de um Shabat no Guarujá. Cada um precisa se conhecer para não estourar. É isso que eu estou querendo falar. Não adianta puxar o elástico e você estourar. Deus quer pessoas normais louquinhas. Quer dizer, Ele quer pessoas normais que cumpram o judaísmo. E eu vou terminar com a história do meu amigo, que ele é um surfista e ele gosta de fazer um bate-volta no Guarujá. E ele é um judeu religioso. Uma vez ele estava com um amigo dele, e eles foram lá, e no meio ele falou, não rezei ainda, ele colocou o tefilim, aqueles cordas pretas que a gente coloca no braço, rezou, e o amigo não judeu falou para ele estava com lágrimas nos olhos, ficou muito emocionado, ele falou, isso que eu gosto de vocês. Você é um cara normal, igual eu, você vem surfar, você vem pro Guarujá, você vem... E mesmo assim você não esquece de Deus. Você traz Deus para cá. Às vezes é fácil o cara virar um santo. É fácil, você acha que é fácil, sabe por quê? Porque quando o cara virou um santo, ele coloca o título, é um status, entendeu? Virei um santo. E ele se coloca naquela situação. O difícil é você ser judeu normal. O difícil é você trazer Hashem para o mundo. Hashem criou o mundo porque ele queria trazer a divindade, a espiritualidade dentro da matéria. É muito mais difícil, mas é muito mais real. Por isso eu falei, vamos devagar, mas vamos curtindo o judaísmo. Hashem quer que a gente curta o judaísmo. Vê como o Shabat é gostoso, vê como estudar é gostoso, vê como a Torá está falando coisas práticas para a nossa vida. E quanto mais a gente conseguir trazer essa loucura, que é uma loucura positiva, para dentro da normalidade, mais a gente vai trazer Mashiach para o mundo, se Deus quiser. Lechaim, lechaim. Obrigado a todos. Boa noite a todos.